Sobre essas liquidações, eu converso agora com Paulo Feldman, que é professor da FIA Business School, também professor da USP. Professor, muito boa tarde, obrigado pelo espaço aqui. Boa tarde, Zanfer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Excelente. Professor, olha só, 6 liquidações já entre ano passado e 2026. Eu queria já começar perguntando para o senhor se, do ponto de vista da administração aqui, onde é que o senhor enxerga a falha principal? É no modelo de governança desses fundos, professor, ou é numa ausência de um conselho de administração que é realmente autônomo? Como que o senhor enxerga isso? Bom, Zanfer, claro que há várias falhas, né? Mas o essencial que era atuar no momento em que se identificasse uma crise séria que poderia ter uma repercussão maior. Isso foi feito. Quer dizer, então, o Banco Central ele está muito atento e agindo de forma adequada, como o Theo acabou de mencionar. Quer dizer, primeiro teve a intervenção do Banco Master, agora tivemos a intervenção do Will, que na verdade está ligado ao Master. Então, tudo isso tem que ser feito com muita rapidez para evitar o contágio. O contágio é quando uma instituição quebra e leva outras de roldão. Isso não vai acontecer e não está acontecendo. Veja, no caso, o Will é ligado ao Master também. E, portanto, é natural que haja esta intervenção agora. Mas um aspecto importante, respondendo a sua pergunta, se tem que mudar alguma coisa, o que tem que mudar é realmente isso que a ministra comentou agora há pouco aqui na entrevista que vocês fizeram com ela, a ministra Esther Dweck. Realmente, esses fundos, eles deveriam estar sob apuração e acompanhamento do Banco Central, e não da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central está muito mais aparelhado, equipado para fazer esse tipo de investigação. Então, esse ponto, sim, tem que ser resolvido e, pelo visto, será, porque o próprio ministro Haddad comentou há alguns dias que a solução é essa. Esses fundos que são ligados a fintechs, muitas vezes, eles estão atuando de uma forma não muito acompanhada, monitorada pelos órgãos que têm que fazer a fiscalização, no caso a CVM. Então, é oportuno, necessário passar para o Banco Central. Essa é uma medida importante. A outra medida importante que deveria ser feita, com base no que a gente está aprendendo aqui com o caso do Master, é que o Banco Central também deveria examinar o currículo das pessoas que assumem funções de liderança e comando nas instituições, porque muitas vezes as pessoas têm um passado não muito recomendável, muitas vezes as pessoas não têm nenhuma experiência com o setor financeiro, então é uma análise do currículo das pessoas que ocupam os cargos-chave, conselho de administração, diretoria, isso tem que ser feito. Veja, isso é feito, por exemplo, pelo governo, quando o governo indica os seus executivos que vão ser responsáveis por instituições. O setor privado também deveria fazer, normalmente faz, mas há casos que não, como o caso aqui. Então, muitas pessoas despreparadas para atuar no comando, tanto do Master quanto do REAG, que teve a liquidação semana passada. Agora, no caso do Will, o que a gente vê é que as pessoas não tinham um preparo adequado para exercer o comando dessas instituições. Então, acaba acontecendo esse tipo de coisas. Professor, o senhor trouxe pontos bastante interessantes. Eu vou começar pescando sobre a confirmação da Esther Dweck. Eu enxergo que existe um ponto cego regulatório, porque o Banco Central olha para o banco, a CVM olha para o fundo e tem um vácuo ali entre as duas coisas, onde um crime, uma fraude, uma complicação pode acontecer. O senhor entende que isso é uma derrota para a CVM ou, na verdade, é uma necessidade técnica, dado a gravidade desses escândalos? É e não é uma derrota para a CVM, porque realmente
a CVM, quando foi criada, não se imaginava que ela fosse acompanhar esse tipo de instituição, principalmente os fundos de investimento, e acabou sendo colocada essa responsabilidade para ela, mas CVM é uma instituição que sofre de falta de aparelhamento, de aparelhos, de equipamento, de pessoas e de pessoas qualificadas já há muitos anos. CVM, quando foi criada, ela visava acompanhar aquelas empresas que possuem ações negociadas em bolsas de valores. Para isso que a CVM foi criada e isso ela faz bem. Mas ela acabou agregando outras funções como essas para as quais ela não está preparada e não conseguiu se preparar. Veja, tivemos também um fato importante, que é que nesses últimos anos o número de fintechs cresceu muito e isso causou, claro, um aumento no volume de trabalho que seria necessário para fiscalizá-las. Mas é um problema sério, um problema difícil, porque as fintechs estão se espalhando com muita rapidez, o número de fintechs cresce de uma forma muito grande, muito rápida, e isso é um problema, como a gente viu agora. Eu acho, minha opinião, é que elas têm que ser acompanhadas pelo Banco Central com a mesma rigidez que o Banco Central faz o acompanhamento do sistema bancário. Tanto as fintechs como todos os fundos de investimento precisam de uma fiscalização muito intensa. Por quê? Porque se houver um problema, o número de pessoas que será atingido é muito grande, como agora. Veja, no caso de hoje do Will, fala-se que o Will tinha 9 milhões de correntistas. 9 milhões de correntistas, boa parte deles aplicava justamente em fundos que agora estão sob júdice. E esses correntistas, esses aplicadores, vão provavelmente correm o risco de perder algum do seu dinheiro, do seu capital, porque a garantia do fundo, o garantidor do governo, é de até R$ 250 mil. E quem tinha mais que R$ 250 mil, como é que fica? Talvez não vá receber, porque quem tinha mais de R$ 250 mil vai depender do que acontecer com a liquidação de todo o Banco Rio. E são muitos outros credores que terão que ser também ressarcidos. No caso de uma falência em geral, não dá para ressarcir todos os credores. Ou seja, quem aplicou em títulos do Banco Rio corre o risco de não receber o seu dinheiro. E o que é pior, Zanfer, o que é pior é que essas pessoas são pessoas de baixa renda ou média renda. O Banco Rio atuava nas camadas D, principalmente classe C e D. E são pessoas que, às vezes, a única renda que tinham, colocaram todas no Will. E agora? E vão perder. Então, isso não pode acontecer. E para evitar isso, então, precisamos passar para debaixo do guarda-chuva do Banco Central, que tem condições de fazer uma fiscalização intensa, porque tem gente qualificada para isso e está acostumado com isso. Professor, trazendo vários pontos. Se o senhor puder ficar 5 horas conversando aqui comigo, eu agradeço, que aí eu consigo tirar minhas dúvidas aqui, professor. Mas olha só, inclusive Eu o FGC... gostaria. Então vamos nessa, mas a minha editora-chefe já falou, não pode, então vamos seguir aqui no tempo, professor. Mas olha só, essa questão do FGC, todos nós vamos pagar no longo prazo. Mas enfim, falando, o senhor comentou sobre gestão, né? Sobre esses controladores que talvez não tenham experiência e que assumem essas funções muito chaves. A defesa do Vorcaro diz que o Will Bank tinha uma gestão apartada e própria. E eu queria entender até que ponto um controlador de um conglomerado desse tamanho pode se isolar da responsabilidade de uma subsidiária que está operando sob seu guarda-chuva, ou seja, tirando do grego, até que ponto isso pode ser problema do Vorcaro ou não? É claro que o Vorcaro vai dizer isso em sua defesa, mas aconteceu exatamente o contrário. Quer dizer, o Vorcaro acabou prejudicando milhões de pessoas. A gente imaginava que estávamos na casa dos milhares. Não, nós estamos na casa dos milhões de correntistas, de classes
não muito ricas, nada ricas, classe D e E. Então, veja, isso não pode acontecer. É obrigação do governo, da instituição que controla o setor financeiro, é obrigação evitar esse tipo de crise. E, infelizmente, ela ocorreu agora justamente debaixo do bancário. Então, os problemas, se a gente for analisar, todos os problemas recentes, o Banco Master, o fundo REAG, agora o WIL, isso tudo tem uma relação muito grande com o bancário. Então, é o bancário que ele fala, infelizmente, a gente não pode levar em conta. Agora, o fato é que, até antes dessa onda toda, de criação de novos bancos digitais, que é o caso do Banco Rio, de criação das fintechs. Antes disso, realmente não havia quebra de banco no Brasil. Você vê, o Banco Central era tão eficiente na crise de 2007 e 2008, que foi uma crise financeira terrível, que afetou o mundo inteiro, quebraram 100 bancos nos Estados Unidos. No Brasil, nenhum. Nenhum banco quebrou naquela crise, que foi uma crise que quebraram bancos no mundo inteiro. Por quê? Porque o Banco Central agia de forma muito eficiente. Nesses anos recentes, o Banco Central ou foi eliminado do caso de fiscalização, como no caso dos fundos de investimento, tanto renda fixa quanto ações, renda variável, além de que o volume de novos bancos, chamando a fintech de banco, cresceu muito. E precisa ser examinada como se fosse um banco, efetivamente. Então, tudo isso tem que ser feito pelo Banco Central com muito, muito rigor, da mesma forma que o Banco Central faz com os bancos que estão por aí. O Brasil tem um sistema bancário dos mais eficientes e modernos no mundo. E por quê? Porque os bancos são muito bem fiscalizados, os grandes bancos. Mas os pequenos bancos também precisam ser fiscalizados. As fintechs têm que ser fiscalizadas com a mesma rigor pelo Banco Central. Os fundos também. Então, é claro que talvez o Banco Central vai ter que ter uma estrutura maior para fazer isso. Mas, ok, é um problema que não é tão difícil de resolver. Agora, as declarações do Porcaros eu considero lamentáveis, porque ele não consegue nem justificar o dano que ele está causando para a sociedade brasileira. Então, tem que se agir com muita rapidez para que não haja contágio de jeito nenhum e que para as pessoas, principalmente, Zanfer, não percam a confiança no sistema bancário. Porque desta vez, justamente, nós pegamos pessoas não muito os aplicadores, depositantes do Banco Rio, não eram pessoas altamente equipadas, instruídas para fazer suas aplicações. E levaram um tombo muito grande. E isso é muito ruim para o sistema bancário como um todo. Então, tem que ser evitado. Felizmente, agiu-se na hora certa. Esperamos que não aconteça a outros, porque aparentemente não há contágio nesses casos do Banco Master. Essa é a expectativa, professor. Eu ficaria aqui mais 5 horas conversando. Eu tenho uma lista de perguntas para te fazer, mas eu preciso seguir. Eu posso ficar. Olha só, ainda vou te ligar depois do jornal, professor, para te alugar, hein? Nós conversamos aqui com o Paulo Feldman, que é professor da FIA Business School. Professor, muito obrigado pelas explicações e pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço, Sanfer. É muito importante para mim, prazeroso falar com todos os ouvintes, telespectadores da CNN. O prazer é nosso, professor. Um abraço.